Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e hoje eu tô aqui com a minha parceira de canal Craft, Beth Monta. Nós vamos conversar com ele, que é um louco por papel, que é louco por artesanato, que é um louco para fazer coisas maravilhosas. Ele que já foi louco por papel, agora ele é louco por artesanato, mas tem um monte de coisa para contar. E a Beth e eu vamos conversar com ele hoje. Você vai participar com a gente, não é isso, Beth E Monta? no meio dessa loucura, vou dizendo que eu te amo, porque eu sou louca por esse homem, gente. É um querido, mora no nosso coração. É muito bem-vindo todos que estão aqui, a gente está muito feliz. E essa figura esperada do artesanato, ele se destacou durante muito tempo no papel, que ele ama, mas a gente sabe muito bem que o artesanato em geral. E agora está com uma novidade incrível que a gente vai contar aqui para vocês. Aliás, ele mesmo vai contar tudo para a gente, vai deixar muito claro, mas meio que de primeira mão a gente já está colocando aqui para vocês que ele promete com a sua loucura toda para o mercado e toda a diferença que vai acontecer. E é óbvio que a Nocraft está no meio dessa história, gente. Bem-vindo, Luiz Massi! Ai, obrigado, meninas. Obrigado. Ai, tô emocionado Não aqui. chora. Ai, meu E nessa Deus. loucura. Ele tá indo em dizer- ritmo de, ele tá indo em ritmo de férias, né, Beth? Que É, acabou de chegar de viagem. É, então pois é, ainda eu tô tá, meio aéreo ainda. tá mais sensível. Ai, meu Deus. Assim, Não, mas eu já tô acostumado. Eu sou chorão mesmo. eu também sou. Menina, eu choro em frente ao quadro. Eu fui ver um quadro, eu fiquei chorando. Eu Sabe? chorei no Picasso, que você está falando de eu berrar no Picasso. Não, eu chorei, sabe, porque não é o Greco. Tá. Ai, meu Deus. Vamos Mas falar de lá. artesanato, gente, Senão vamos a gente lá. vai ficar aqui viajando. E já que a gente está aqui contando, óbvio que a gente já tem um podcast gravado com o Luiz lá no começo, mas é sempre bom a gente dar uma Do relembrada. tempo que era só áudio. É, Luiz, do ele nem primórdio. lembra. Nossa, mesmo. Eu tô tentando a gente lembrar já mesmo. fez A gente um fez. em áudio, então. Mas a gente queria só uma breve, só para a gente relembrar um pouquinho da sua história com o artesanato, como começou, como que foi como que você Como que você chegou foi nesse picado universo? pelo bichinho do artesanato? Olha, eu descobri muito, muito tarde que eu tenho uma coisa aí que veio da minha avó paterna. Né? Meu pai era padeiro, minha avó e meu avô eram padeiros, mas na casa da minha avó tinha muita coisa artesanal de papel. A toalhinha não era de crochê, sabe? Era aquela toalhinha de papel todo recortadinho na estante. Tinha luminária de copinho de plástico, tinha bandeja com semente, tudo que ela fazia com pedaços de papel. Que visionários, né? A minha avó... e assim, tem uma referência muito Aqui em clara. São Paulo mesmo? Não, no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Rosário da Limeira. Nossa, É. não conheço. Não, assim, a cidade de 3 mil habitantes, uma Sim, Que cidadezinha. graça. E eu lembro muito da casa da minha avó, assim, eu tenho uma referência, assim, é muito nítido para mim, porque a casa era junto com a padaria, então a gente saía da padaria para ir para casa, tinha aquele corredor comprido com aquelas passadeiras no chão de plástico grosso, não sei se vocês têm essa Sim, óbvio, né? referência. E assim, eu Anos lembro da 70, máquina né? de costura dela no corredor, entendeu? E todas essas lembranças disso. Então eu acho que vem daí. E eu comecei a fazer artesanato fazendo cartão de Natal, de pegar papel, cartolina, né? Que era só o que a gente tinha, Mas papel por de algum presente. motivo Para específico? mandar mesmo, para Acho que é mandar. aquela época que a gente trocava, Que a gente né? trocava cartão de Natal, então, às vezes Não, você mas fazia. fazer o cartão para mandar. Era O isso. Vlad também, acho que começa na história com os cartões de Natal, tem Eu alguma começo coisa assim, de adolescente aí. Que legal. E foi isso. E depois tentando fazer papel reciclado, que foi uma doideira, tudo que eu tentei. Anos 90 teve uma época que era moda, né? Papel reciclado, você fazia. Mas eu acho que ainda era anos 80. Não conta, fala que é 90, que a gente era jovem. Não fala isso. E aí era uma Não, deve ser doideira. 90, gente, porque eu também eu tentei fazer papel reciclado. Eu acho que foi início dos anos 90. E assim, foi uma doideira. Eu colocava papel no forno com cola. A gente era cada adolescente em absurdo. 90, né? Continua. Tá bom. E aí foi isso. E vim para São Paulo para ser ator, mas a coisa do artesanato bateu mais forte, apareceram oportunidades e eu fui caminhando para isso.
E comecei dando aula aqui de papel reciclado, e aí em oficinas, em SESC, oficina cultural, casa de cultura, e aí eu ia desenvolvendo outros projetos, aprendendo outras técnicas com papel para dar aula, porque eu já tinha o contato, foi bem isso. Aí eu dei aula de papel reciclado aqui, deixa eu ensinar outra coisa no mesmo lugar. E foi assim que desenvolvi. E aí o que veio forte depois foi a cartonagem na minha vida, né? Porque eu apareci num programa de TV, no Ateliê na TV. E aí, Doutor, foi. também. Isso daí já é anos 2000 e alguma coisa. Porque eu Já, Doutor com começa- certeza. foi sim. E aí foi uma loucura, porque aí fiz DVD, fiz 3 DVDs, aí comecei a ficar conhecido, né, por isso. Aí comecei a Para dar quem é aula no muito ateliê. jovem, gente, o DVD ele veio antes do YouTube, né? E foi assim. E aí dei aula durante muito tempo, e com isso a gente fez o livro, né? De cartonagem, o primeiro livro de cartonagem. Eu acho que eu já contei para vocês, né? O método que eu desenvolvi é usado nos Estados Unidos hoje. Que legal. Né? Lá é conhecido como Brazilian cartonagem, porque é um método diferente do método francês. Que legal. E foi um método que eu fui desenvolvendo assim, que eu dava aula e é muito difícil o método francês. Não, peraí, eu tenho que facilitar isso. Não só a minha vida, mas a das pessoas. E aí foi mudando e criando esse método que depois está todo mundo usando, sabe assim, naturalmente. O ator civil professor. Mas engraçado, eu lembro de criança, aquela coisa, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser professor, eu não sabia de quê. Né? E eu falava isso para o meu pai. Né? Que legal, jogou para o universo, rolou. Rolou. Será que foi bom? Eu acho que leva jeito. Não, foi sim. Não. E aí você falou da encadernação, e depois teve o projeto Loucos por Encadernação, que foi um sucesso também. Olha, a história é o seguinte, essa história do Loucos, né? Assim, porque realmente a gente é louco por papel. Eu fiz primeiro Loucos por papel, e depois o Loucos por Encadernação. E o Loucos por Encadernação foi um fenômeno, porque a gente fez um evento presencial, assim, de uma semana, vindo gente do país todo, mesmo, veio gente do Sul. Num tempo em que não se fazia projetos assim, né? Que não tinha experiências assim. Não, e assim, uma coisa de reunir professores e profissionais da encadernação para passar o conhecimento. Mas eu acho que tem, a gente falando um pouco de história, eu acho que a gente casa aí um pouco. O começo dos anos 2000, realmente a entrada dos papéis no Brasil fez com que essa loucura, né, pelo papel pudesse se aflorar. Porque até os anos 90, 1990, os anos 1990, o papel ainda era muito... escolar, né? Da linha escolar. Não, e ele era por conta de importação, né? Então a importação era dólar. Ficou mais acessível também, né? E aí também, eu acho que, assim, eu posso estar falando alguma besteira aqui, espero que não, mas assim, eu lembro dos anos, quando eu vim para cá, né, em 92, de já ter o papel que era de uma empresa francesa que comprou uma fábrica aqui. Então já estava fabricando papel no Brasil, esses papéis especiais que a gente conhece, que é o Color Plus. Né? Ele já estava sendo fabricado aqui por uma empresa estrangeira que veio para cá. Mas você tinha poucas opções. Não. Você não mas eu vim conhecer Color Plus trabalhando com artesanato. Para mim, nossa, no trabalho escolar, Faiga. Não, então, era cartolina. Não, era só cartolina. Era cartolina. Então você era metida. Eu era rica. Era rica. Não, mas assim, era cartolina, não tinha cores. Mas assim... Mas eu lembro. Não, na escola não lembro disso também. Né, que na realidade a gente chamava de Color Plus, chamava de papel cartão. Não, você só não, tinha o papel cartão e a cartolina. Ela tá misturando o Color 7. Você tá misturando o Color 7 7 que tinha na escola que você rasgava, era branco era por isso. dentro. Tá vendo? Você tá vendo que eu cheguei? Não, mas assim, e como que eu ia ter esses papéis numa cidadezinha de 3 mil habitantes no interior de Minas? Quando tinha cartolina era muito. Entendi. Né? Mas eu entendo isso. Quando a gente começou a ter outras opções, né, de papel. Né? Aproxima um pouquinho. Ai, desculpa, perdão, é que eu virei. Desculpa, eu não estou acostumado com isso. Agora você está sendo visto também. Estou dando vexame, eu não posso dar vexame, deixa eu me comportar. Não pode, tem que segurar o... Mas, enfim, a gente tem que continuar. E você chega nos anos 2000 e pouco, vai no programa o projeto Loucos por Encadernação, isso. Que era uma novidade. Não, o projeto Loucos por Encadernação, primeiro foi em 2020. E assim, foi tão maluco, porque assim, foi pandemia.
uma semana antes de fechar tudo. Ei. Uma semana antes de fechar tudo. Então, assim, foi uma loucura, assim. Foi no ateliê, a gente tinha hora que tinha 7 atividades acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, vocês tiveram essa ideia de fazer essa uma semana doida porque já tinha tido a experiência do Loucos por Papel? Ou não? Isso, porque tinha a Tá. experiência do Loucos por Papel. E aí, de um encontro que teve no meu ateliê com encadernadores, surgiu essa ideia do Loucos por Encadernação. Ah, tá. E aí, o que foi legal, a gente fez esse evento presencial, e foi isso, tinha gente do Amapá, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, veio muita gente. Para você ter uma ideia, essas 2 alunas, a do Rio Grande do Sul, a de São Luís e a do Amapá, elas faziam as atividades manhã, tarde e noite, todos os dias. E quando atrasava... Vieram para imersão Não, mesmo. sim. Não, elas tinham que aproveitar, né? E assim, e a gente fez a loucura de fazer atividade manhã, tarde e noite. Foi uma loucura. E assim, eu lembro da gente comprar lanche para elas e elas comendo entre uma aula e outra, porque elas não tinham tempo. Que Sabe? Foi muito loucura. legal. E tinha palestras, tinha roda de conversa. Porque assim, estava acontecendo todas essas aulas e você escolhia qual aula você ia fazer, é isso? Sim, Tá. sim. Né? Tinha várias aulas acontecendo, a aluna E escolhia. tudo naquele teu ateliê lá Lá do Ipiranga. do Ipiranga. Foi uma loucura. Tinha dia Foi. que tinha 100 pessoas lá. Nossa. A gente fazia atividade no portão. A gente colocou bancos e fazia roda de conversa no portão. Olha, que Foi muito maravilha. bacana. E assim, e saiu dali todo mundo muito Energizado. energizado. Foi um encontro incrível. E aí entrou a pandemia. E aí vamos fazer um evento online. Aí em julho de 2020 a gente fez o evento online, né, o Loucos por Encadernação, que a gente vendeu mais de 300 aulas em meio período do dia. Sabe? Então assim, e aí foi rolando aquilo. E apostando, né? Porque ninguém sabia fazer evento online, né? Tava todo mundo perdido. Não, e assim, foi uma trancado. doideira, porque aí fizemos live, e aí a gente fez uma cenografia. Aí assim, que horário que vai ser a live? Aí às 5 horas. Poxa, 5 horas, chá. Peraí, chá da Alice, pronto. Aí eu virei o chapeleiro maluco, que eu que apresentava as lives. Aí a gente fez o chapéu, sabe? E foi aquela loucura as lives para vender os cursos, Sim, né? Aquela sim. coisa. E foram quantos professores? Ih, já esqueci. Mas tudo bem. E aí o que acontece? Pandemia, aquela coisa toda, início de 2021, a gente resolve fazer um livro. A gente tem um livro que é o Loucos por Encadernação. Uhum. Né? E aí a gente lança o livro. Em 2022 fizemos outro evento online, né? Que foi no ateliê, e também isso, aula o tempo todo, gente de todo lugar, só que aí a gente maneirou, fez só manhã e tarde. Né? E é isso, e a gente está programando outro para esse ano ainda. Online Claro, também ou Não, presencial? presencial. Presencial tá mais gostoso, né, gente? É mais legal. E assim, gente, o online, a gente tudo bem que tá aí, mas toda coisa online é chata, né? Não, e agora que aprendeu a fazer online, dá para fazer híbrido, poxa. Dá para fazer. Não, a gente fez isso. No último teve online e presencial, porque quem não pode vir tinha algumas aulas. Eu a acho gente legal. fez isso. Não, isso é a intenção de fazer sempre, Uhum. mas não só o online, né, junto com o evento presencial. Não precisa do híbrido. Vai ser bem legal, muito bom. E aí a gente tem, você, além desses projetos, você nunca esteve sozinho também, você teve parcerias com grandes empresas também, né? Sim, com grandes empresas, e eu gosto de só mudar, só antes da gente falar das grandes empresas, eu nunca estou sozinho nisso. Eu descobri que eu tenho uma certa habilidade e um certo dom de juntar pessoas para fazer um projeto, e eu gosto muito disso. Né, de não fazer sozinho, de fazer junto e tudo. E quando eu abri o ateliê... Sim, você apresenta professores para as empresas. Sim, indica os professores para os canais de TV, a gente cria o projeto junto, né? Assim, essa trajetória do ateliê, assim, muita gente passou, muita gente ficou, muita gente foi, mas assim, muita gente se tornou conhecida depois disso, né? E a minha experiência com o ateliê e com grandes empresas que começou, né? Posso falar, né? Claro. Né? A Fedrigoni, que agora é a Blend Paper, a Tech Bond, também tive parceria com a Rendicola, mas agora com a Tech Bond, e outras empresas que ia fazendo parcerias pontuais para alguns projetos. Isso me fez, eu acho que eu amadureci muito, né, nesse período de cuidar de um ateliê e de ter essas parcerias,
Porque, assim, é muito diferente você ser o artesão, você só ali trabalhando só para você e só para o seu produto. Quando a gente está com uma empresa, muda de figura, porque assim, eu estou ali representando uma grande empresa, né? Eu estou falando de uma fábrica de papel. Não, e para a empresa também é muito importante ter a opinião e mesmo a curadoria, né, do Sim, profissional que sim. faz uso do seu produto. E assim, quando eu comecei essa parceria, principalmente, né? Vou falar só Blend Paper, né? Para o povo gravar o nome. Blend porque é Paper, muito Blend difícil, foi muito difícil fazer a migração. A gente até hoje apanha. Não, Momento, beijo, Gustavo Blend Paper. Não, e sem contar que, assim, o quanto a entrada do ateliê, eu falo do ateliê porque tinha vários profissionais, eu não gosto de falar do Luiz, Sim. porque eu estava aprendendo também. A entrada do ateliê nessa parceria com a Blend Paper, cara, a gente fez, o Gustavo também, ele fala isso, ele sabe, a gente levou o nome da Blend Paper para o artesanato, porque eles estavam começando na Mega. Sim. Então, assim, a gente deu uma força muito grande para essa afirmação do nome no artesanato, porque até então todo mundo só conhecia a fábrica, quando conhecia, por causa do papel de segurança. Não sabia do papel especial. Né? Todo mundo usa, mas não sabia. Então, não sabia do Color Plus, não né? Mesmo. Não, sabia que existia, né? não sabia que existia o Color Plus, mas não sabia de onde vinha, de onde era. Que loucura que foi isso, É muita doideira. Então, assim, a participação do ateliê nisso, comigo na frente, assim, levou o nome para todo mundo ficou conhecendo, né? E agora a gente está fazendo essa força também para o Blend Paper ficar conhecido, né? O nome agora a gente tem que pôr força nele, né? Não, e vocês vão ver, gente, quem estiver lá na Mega Artesanal, né? Eles sempre estão com um stand incrível. Eu não posso falar do stand. Não. Doido para falar, mas não posso. Mas eu posso falar uma coisa. A gente tenta tirar as coisas do Luiz, gente. Não, eu sou fácil, porque assim, gente, você sabe que todo mundo no ateliê briga comigo. Não, agora não tem ateliê mais. A gente já pode falar? O quê? Pode, não pode? Do quê? Da Arena? Acho que pode. Acho que a gente pode. Ainda não começou a divulgação oficial. Mas né? a gente vai ter uma arena. Mas depois eu conto para vocês off. Tá. Mas eu posso garantir uma coisa, vai ser surpreendente. Mesmo. A Blend Paper costuma surpreender. Você não vai estar só com a Blend Paper, é isso? Não. Porque esse ano é o seguinte, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu tenho uma missão nessa Mega. A gente vai falar daqui a pouco. É a pergunta da Beth de agora. Não, pera, eu quero saber assim, primeiro. A gente quer saber primeiro, conte para nós sobre o programa Loucos por Artesanato. Chegamos, a missão da Mega é divulgar o programa que é o Loucos por Artesanato TV. E que é um programa... Que eu tô apresentando. Eu tô apresentando. E assim, e é engraçado, porque assim, outro dia eu tava pensando, eu sempre vi a troca de programa, que eu sempre fui em muito programa, né? A gente pode gesticular, né? Sem bater no microfone. Pode. Você aparece para essas câmeras. São três. Ai, meu Não, Deus. mas assim... E eu sempre pensava, poxa, será que algum dia eu podia apresentar? Mas assim, só comigo, eu nunca verbalizei isso para ninguém. E esse ano, a Carol Góes, que eu fiquei... Gente, eu conheci a Carol em outubro do ano passado, setembro do ano passado. Quando é para dar certo. E aí ela já tinha esse projeto, esse ano ela virou para mim, Luiz, vamos fazer? Eu falei assim, como assim? Não, eu tenho o canal, o contato do canal, você vai apresentar, eu vou dirigir. E, cara, em um mês de conversa com o canal, a gente já estava gravando o piloto. Então foi muito rápido. A gente não, sabe assim, a gente ainda fica meio assustado. Maquininha de sonhos mesmo, como é a TV, né? E assim, foi muito rápido, eu acho. Mas está tudo acontecendo de uma forma bacana. Não, mas conta mais. Tudo. A gente quer saber o nome do programa. Tem cola. Gente, eu tenho cola. Não, a gente já tem data de estreia. Que dia é? Vai estrear dia... Já ia falar errado. Vai estrear dia 19/7, uma quarta-feira, às 16 horas. Olha, chique, arrasou. E é no Canal K TV. Aí eu tenho que falar. Aproxima mais um pouquinho. Ai, desculpa. É isso que ele tá querendo dizer. E eu tô vendo ele catucar, não tô entendendo. E eu falando assim, será que... Gente, adoro esses bastidores. Aproxima do microfone. Oi. Eu só tô assim, falei, o que é pra olhar pra cá? Tá. É pra eu olhar pra lá?
Meu Deus do céu, é muita coisa para mim. Muito Mas bom. assim, aí eu falo para lá, Ah, isso vai muito tudo desse jeito? vai, não edita, é legal assim. É legal assim, É. Mas ó, será que é assim? então vamos lá. Programa estreia dia 19/7, uma quarta-feira às 16 horas. Tem 3 reprises na semana. Isso eu não vou ficar falando aqui não, depois vocês vão seguir o Loucos por Artesanato TV, que eu vou falar isso lá. Porque aí é muita coisa. É. E vai passar no canal K, tá? E passa na Vivo TV, Oi TV e Nossa Peraí, TV. vamos repetir aqui, porque eu vou dar a cola dele melhor que ele, ó. Ah, Canal KTV, ali é pra olhar ali, ó. tá. Vivo TV, no número 631, porque eu preciso disso, tá? Eu não sei nunca número de TV, Eu e eu acho um também saco não. ficar procurando lá negócio. Eu também não. Vivo TV 631, Oi TV 139, Nossa TV, nossa, nem conhecia essa. Eu também Nossa não. TV 53 e pelo YouTube. Vai Então, ser no assim, YouTube também. @Loucos por Artesanato, é isso. TV. TV. Loucos por Artesanato TV. Loucos por Vai Artesanato vai TV. ter perfil no Instagram também. Já Já tem. tem. Ah, já tem. Já Então tem no tá. Instagram, já tem no Facebook. Então deve ter link na bio, gente. É, tá tudo é, certo. procura. A gente tem o E já tá TikTok. ativo o Instagram, porque eu tenho seguido, tô curtindo, Já, que nem, já. por exemplo, o moço foi para Londres, ele contou lá algumas fofoquinhas no perfil, então já vale seguir para começar a conhecer, né? Porque o programa vai A gente vai estar colocando lá no perfil do Loucos algumas Mais lojas de artesanato que eu vi lá em Londres e vou colocar também em Madrid. Né? Tá. E aí vocês têm alguns quadros legais nesse programa que vai ter, que vai falar de tendência também, Então, né? o canal Como que vai ser Craft isso? vai estar lá. Eu ia falar, né? Ela já falou. Não, o canal Craft, eu tenho que falar. Craft. Craft. É, O canal Craft vai estar com a gente. muito bom. Né? A gente tem um quadro muito especial que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e tem o passo a passo, sempre com um artesão e um artista diferente. Uhum. Né? E a gente quer preparar algumas surpresinhas, a gente quer sair um pouco daquela fórmula certinha do... Posso do... fazer um comentário? A gente Claro. sabe como que funciona a TV no artesanato, né? Uhum. As pessoas não precisam, nesse momento, ter nenhum tipo de vínculo com nenhuma empresa para participar do programa. Não. Artesão que Não, queira não. aparecer na televisão, isso é importante, porque a gente sabe que existe uma dificuldade, Sim, né? Porque sim. é o que possibilita os programas acontecerem, mas Sim, já que agora a sim. gente está podendo participar sem ter vínculo nenhum, entre em contato com eles, manda o seu trabalho. Quem quer aparecer, quem tem o sonho de aparecer na televisão, é a hora de você ter uma oportunidade de fazer um Sim. portfólio de TV no seu currículo. Então, entre em contato com @Loucos por Artesanato TV e manda o seu trabalho, conversa com a produção, conversa com eles e começa, quem sabe. Essa é a chance. E precisa ser só de São Paulo ou pode ser fora de São Paulo? Olha, o problema da pessoa vir de fora são as despesas. Tá. Né? Isso o artista, o artesão, ele que tem que se bancar nesse quesito. Mas assim, por aí. vínculo por TV, mandar vídeo, só alguma coisa não tem, tá? Não, por enquanto E são não. todas as técnicas artesanais, Sim, né? gente, isso é muito importante. As pessoas estão achando que porque eu sempre trabalhei com papel, cartonagem, tem gente que pergunta, mas vai ser só papel? Não, não vai ser só papel. Todo tipo de artesanato. Pessoal claro. da costura criativa, pessoal do Sim, biscuit, pessoal do sim. tricô, crochê, olha aí, é oportunidade. E a gente quer, Beth, inclusive, variar isso, entendeu? Assim, eu não posso falar quais vão ser os artesãos dos primeiros programas, ainda acho que não. Mas, assim, a gente tentou fazer essa mistura, né? E a gente quer sempre fazer isso, ter todo tipo de artesanato, abrir oportunidade para todo mundo, né? E é legal, quanto mais você tem a pluralidade dentro do artesanato, Sim. mais a gente vai conseguindo ver novas possibilidades e cada um tem a sua visão, a sua visão, né, daquela técnica. Então é importante ser... E às vezes uma técnica conversa com a outra e você pode mesclar e você descobre nessa oportunidade, né, que a coisa pode acontecer. A gente está começando, né? O nosso programa tem 15 minutos. Eu falo assim, parece pouco, mas assim, é uma doideira. Tempo de TV é Tempo de bastante TV. coisa. Gente, é muito doido. Assim, às vezes eu tenho que falar 30 segundos, aí eu falo, deu 10 segundos. Eu falei, meu Deus do céu, é uma doideira. E aí o passo a passo a gente precisa de mais tempo e nunca tem, né? Muito doido, né? Porque assim, como eu sou artesão também, eu vou em um monte de programas de TV.
né? Então a gente sempre precisa de mais tempo. Mas a gente vai tentar brincar com isso no programa, né? A gente está tentando. Vamos ver se volta a minha veia de ator aqui para brincar um pouco. Pois é, eu ia Tá te perguntar sempre, isso. né? Como que o professor agora, ele se vê apresentador, e o bichinho do quero ensinar também, quero fazer também, quero colocar a mão na massa, Ah, eu posso falar? Esse bichinho, eu não tô querendo deixar ele... aflorar? Não, posso te falar? Cara, tem 30 anos que eu dou aula. Eu posso te falar, eu tô meio cansado. Entendi. Eu acho que, assim, tá acontecendo várias outras coisas que eu acho que tá sendo muito bom. Eu não sei se eu quero ser mais professor. Sabe assim? Entendi. Não que eu não vá dar aula, mas assim, de correr atrás daquilo, igual eu fiz a minha vida toda, né? Porque você sabe que o professor de artesanato rala pra caramba, a gente corre de um monte de ateliê, aquelas coisas. Então eu não sei se eu quero isso mais, tá? Não sei, não é que não vou fazer. Posso falar que eu acho que tudo. A gente passa na vida por momentos. É cíclico, né? Hoje a Sim. tua fase é essa. Daqui a 6. E o mundo está muito rápido. Eu não falei mais um ano. Não, daqui a Daqui 6 a 6 meses. meses mudou e tá tudo certo. Não, Você pode faz a nova ser. possibilidade e vai vendo. A gente, acho que talvez a gente tenha aprendido isso, né? A gente não precisa se prender a nada. Não, Nenhuma regra, nenhum Não, paradigma. eu não tô. Então, Não, vamos embora. mas eu gosto de falar isso também. Se posso falar, assim, não quero dar aula agora. É. E as pessoas falam, ai, mas você quer criar caixa? Eu não quero fazer nenhuma caixa mais, não. Sabe assim? É agora. Então, assim, quero criar um projeto? Sim, crio o projeto, vejo quem vai produzir aquilo e a gente vai tocando isso junto. Né? Então, eu acho que são fases. E eu acho que hoje é essa fase e, assim, não tenho problema com isso. E nem sabe? tem que ter. Não tenho, não. Eu disse, ai, mas Não quero fazer. Eu não quero fazer caixa agora, gente. Então, eu acho que nesses momentos de reinvenção surgem coisas incríveis, né? Então, quantas coisas você ainda não pode descobrir, quantas outras E você habilidades. sabe que eu sempre comparei o artesanato com terra, né? E a terra é um lugar que você vai, semeia, ela nasce, floresce. E quando você tem uma determinada técnica, você esgota aquela terra, que nem acontece na... E às vezes é legal você trocar o produto, eu não sei falar os termos agrícolas, mas você troca para justamente descansar a terra. E a hora que você descansar ela, você dá um tempo, descansar ela, deixa ela lá. Uma hora ela volta. E a hora que tiver que voltar, vai voltar. Porque vai chegar uma hora que esse novo vai também cansar. E aí você volta com outro cultivo, com outra coisa, e vai cultuando dessa forma. E assim, esse ano começou de uma forma muito diferente para mim. Eu fui convidado para trabalhar numa empresa, posso falar, né? Pode, faz tudo. Então tá. Para trabalhar na VSP, papéis, assim, prestando quase que uma assessoria. Tipo assim, eu vou organizar a sala de aula, evento, lá dentro, parcerias, vou ajudar na MEG. A VSP o que é? Conta a VSP Papéis Especiais é uma distribuidora de papéis que existe há mais de 30 anos em São Paulo. Acho que é a mais antiga. Ela vende para atacado. Não. Se você vende quiser também. uma folhinha também, vende para gráficas e tudo. Tem aquela loja boutique dela ali na Rebouças, é uma loja é. incrível que a gente está ativando ela. Né, vai ter aulas lá também, né? A gente tem uma sala de aula muito bacana. Então isso é muito novo para mim. E assim, além de ser novo, eu sei que eu sou capaz, porque depois desse tempo de ateliê, fazendo justamente isso, eu percebi que sim, eu sou competente para aquilo ali. E aí tem o programa, né, que é uma coisa que está me tomando de uma forma muito boa. E tem também, eu vou lançar, né, os tecidos esse ano. Então, que legal. Né, então, assim, depois eu mostro para vocês, só para elas. Oba. Mas os tecidos, você criou uma coleção, desenhos teus, como que funciona? Então, eu criei esses desenhos a partir de imagens. Ai, desculpa! Nossa Senhora. Eu criei esses desenhos a partir de imagens de internet, essas coisas, né? Assim, eu não sei fazer o desenho ali, mas aí eu fui montando cada figurinha que tá ali com outras figuras. Mas tem a identidade de Luiz Tem a minha identidade. E assim, é uma parceria com a Miscelânea, que é uma loja do Rio, que participa da Mega. Então, ela que vai começar. Então, esses tecidos, quem for a Mega vai poder comprar. Vai poder comprar em primeira mão. Então, assim, o tecido é dela e eu assino essa coleção. Que legal. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu tive muito medo de fazer, porque
aquilo que você falou, você desenha? Não, eu não desenho. E aí eu comecei a E conversar te desassocia do papel, que também é isso é você muito entra legal. Mas E tem a ver a forração com tecido, Não, encaixa. sim, também, mas não mas deixa não ele é o tão... papel. E, gente, acho que nós vamos vender até para a Europa, tá? Tá, dá licença, Arrasou. desculpa aí. Não, porque eu fui numa loja de patchwork e você mostrei. mostrou. Fiquei conversando, ela falou, já me deu, falou, manda aqui, quem sabe. Então, assim, eu nem contei isso para Milena. Milena. Tem que assistir o Podcraft, Milena. Mas assim, mas então... A Milena é da Miscelânea, vai estar com Da o stand lá Miscelânea, na vai Mega estar com o Artesanal. stand Gente, na não Mega. esqueçam de procurar, porque o tecido é de qualidade, é lindo. Enfim. Tecido digital, vou mostrar depois. Ai, Fica meu muito Deus fofo. do São céu. 6 tecidos. Né? Não é uma coleção como as grandes empresas, né, lançam um e faz aqueles vários composês. Não. São tecidos pontuais que você pode fazer o composê com o que você Sim. tem e tal. Mas essa coisa de criar o tecido, eu quase desisti disso porque eu não desenho mesmo. E aí eu fui pesquisando, as pessoas foram me falando, não, Luiz, hoje as pessoas compram uma imagem pronta e só põem a cor. Uhum. Aí eu falei, não, mas isso eu não tenho coragem de fazer. Então eu fui fazendo isso. Por exemplo, tem um tema que é de vinho. O que eu fiz? Eu peguei várias imagenzinhas e fui juntando e fazendo várias outras imagens. Então eu fui trabalhando dessa forma. Uhum. Algumas coisas eu desenhei à mão, escaneei umas linhas e tudo. Vai ter bastante trabalho na Mega mesmo, né? Porque é programa, Nossa, lançamento de tecidos. Olha, eu já estou marcado em 6 estandes. Oh, que Mas delícia. olha, 7. 7. Mas não é vou... conta de mentiroso, Mas, peraí, não. é para aquela câmera que eu falo? É. Então, olha, se você também está assistindo, me quiser no seu stand, eu vou. Gente, para dar aula, fazer demonstração, eu facinho. Eu tô fácil esse ano na Mega. Tô topando qualquer coisa, olha aí. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho pra gente dessa tua viagem. Eu sei que foi de férias, mas, poxa, você trouxe muitas novidades também. Porque, assim, só para eu contextualizar, a gente fala muito de tendência e a gente sempre pega muito no pé sobre alimentar o nosso universo de referências, né? E aí, então, viagens são um grande canal para isso. Não, né? eu acho que o curioso e casa um pouco com a participação do canal Craft no programa, né? A nossa ideia é justamente A ideia trazer. é isso. isso. Então, olha, a gente tem que falar uma coisinha do programa. Por favor. Por favor. A Galeria do Artesão. Isso, conta sim. isso. Porque assim, a Galeria do Artesão, qual a forma de você estar no programa? Pode vir fazer um passo a passo, ou você pode mandar o seu produto e a gente mostra no programa. Né? A gente não quer simplesmente foto. Né? Vai entrar em contato com a gente, manda foto. Era isso que eu queria falar, pessoal de fora de São Paulo. Isso. Então, assim, aí pode. Entendi. Só que assim... Vai mandar a foto, vai selecionar, depois vai mandar o produto. O produto. Aí assim, e esse produto que vem, a gente não devolve, a gente vai fazer uma doação. A cada mês a gente vai pegar esses produtos, vai fazer uma doação para alguma instituição, a gente ainda não decidiu, tá? Então, essa coisa do apego com o seu trabalho, não, se mandou para a TV, saiba que depois ele vai para doação. E assim, e é legal que assim, a gente vai mostrar ali ao vivo. É bom porque o custo de correio é uma vez só também. É uma vez Não, só. E tem que entender que isso é, assim, olhando para o empreendedor, que a gente tem um grande público de empreendedor, né? É um investimento. Quando você manda para uma divulgação o produto, você está apresentando. Então, é como você não está pagando o horário. A televisão é muito caro, todos os programas, tudo se depois paga. Tem a divulgação da doação também. Então, e fora isso, você está divulgando, mas também está ajudando. Sim. Então, você une as duas coisas positivamente. Então, vale a pena investir, vale a pena acreditar no teu potencial. Se você quer uma oportunidade, isso é currículo para qualquer situação. Então, desde quero fazer parceria com alguma empresa em algum dia na vida, você tem um currículo ali para apresentar. Então, é uma oportunidade, a gente tem muito artesão chegando novo no mercado, e essa e mesmo para o teu cliente, né, gente? É sempre bacana. Dá licença, meu produto sai na TV, é legal, né? Faz ainda... E sem contar, né, gente, o programa vai passar 4 vezes na semana. Então. Né? Vai ser uma inédita. E ainda fica gravado no próprio YouTube. Fica no YouTube registrado também. pro resto da vida, então e vale aí, a pena. E tem aquela coisa, né? Não só mostra, eu pego o produto, eu falo do produto, falo da pessoa, entendeu? Então, é um quadro muito bacana. Eu fiquei muito feliz com ele. Qual era a pergunta mesmo? Do Canal Craft. Vamos entrar, antes de mudar a pergunta, vamos falar como que o Canal Craft vai participar com vocês. Então... O que pode falar disso? O que eu posso falar? Vocês que têm que falar o que vocês estão pensando. Porque, assim,
quando a gente pensa, a gente quer fazer um programa diferente. Ainda não temos muito tempo, né? A gente espera que em breve a gente tenha o dobro de tempo, aí a gente vai poder fazer mais coisas, a gente já está pensando até em outros quadros. A gente nem sabe se vai acontecer, mas a gente já tem os quadros. A nossa ideia, na verdade, é a gente registrar de uma forma mais informal, mas né, com a visão do Canal Craft as nossas andanças por aí. Por exemplo, eu acabei de pensar que Faiguinha vai para João Pessoa, quem sabe ela não vê alguma coisa lá Sim. em João Estou Pessoa e programando. grava e faz alguma Pois coisa de é, artesanato, pois ela é. vai estar com o artesã lá. Ah, Então, de isso seria repente, é bacana. legal, faz uma entrevistinha com ela. Vou pro São João de Campina Grande. Olha, você Então. sabe que eu sou louco para conhecer. Então. Não conheço também, vamos ver. Então, Legal. vai estar lá com uma artesã, com a Flavinha, quem sabe não faz uma entrevista com a Flavinha, que é uma baita artesã de uma Isso. pessoa, olha aí. Já traz um produto dela para a galeria. Oi, maravilhoso. Já economiza o correio. Então, a gente tem. E a ideia é justamente isso. Algumas coisas que nós vamos vendo por aí, as tendências que vão acontecendo, a gente está sempre antenada nisso e a gente vai contar um pouco no programa durante os próximos programas. É a primeira temporada agora. É, a primeira temporada, a gente já gravou os 4 primeiros episódios. Então tem mais quantos episódios? Mais 8. Então tem ainda muita chance para todo mundo participar. Tem. E assim, o que eu acho que vai ser muito importante a participação de vocês, porque assim, o artesão, eu acho que vocês falam muito disso, né? Não pode ficar só ali dentro dele, no mundinho dele. Eu acho que tem que conhecer o que está sendo feito. Uhum. Eu assim, quando eu fazia... E principalmente não só na técnica dele, né? É isso que eu ia falar. Eu ia falar de uma outra experiência. Eu fiz 1 ano de balé clássico, né? Como estudante na escola. Gente, vai deixando o Luiz falar, vai saindo as coisas da caixinha de Pandora. E aí, eu lembrava, assim, eu fiz 1 ano de balé clássico, mas eu nunca ia ser bailarino, gente. Porque, assim, todo mundo saía da aula, assim, molhado, tinha que ser banho. Eu não tinha uma gota de suor. Eu não ia ser bailarino nunca. Mínimo esforço. Eu não ia ser bailarino nunca. Mas, assim, isso. Mas assim, eu fiz 1 ano, foi muito legal. E assim, mas eu percebia que eu tinha uma diferença muito grande de todo mundo que estava ali fazendo balé. Porque assim, o pessoal ali, naquela época, eles só viam balé, só respirava balé. E eu falava, gente, não é só isso. Cara, você pode ver uma exposição de arte e transformar isso numa coreografia. É o ócio criativo, é o repertório cultural, isso, que você precisa agregar, não tem qualquer coisa que você vê pode transformar. Você acha que não tem nada a ver com o seu crochê, por exemplo, ou com sua encadernação, mas tem tudo a ver. É o que a gente mais fala mesmo. Eu sei, então eu acho que isso de vocês estarem no programa, eu acho que isso vai ser fantástico. Vamos repetir muito isso. Porque realmente é uma bandeira que a gente acredita, e não só acredita, a gente vê positivamente ela acontecendo há muitos anos. Então, não é assim, eu acho que é. Não é, a gente já viu ao longo de todos esses anos isso acontecer, e é o que faz acontecer de verdade. É a hora que você tem... Por exemplo, a hora que você fala que você tem uma técnica Brazilian Cartoon, cartonagem, que vira como... É porque em algum momento você teve uma referência que te proporcionou aquela experiência criar esse método. É porque você conheceu em algum momento alguma coisa que agregou. Um livro, né, gente? A gente tem momentos também, né? Em alguns momentos você leu aquilo, ele te pega de alguma coisa, você viu alguma coisa, daqui a pouco, lá na frente, você vai ver uma foto, vai te lembrar aquela viagem, que vai te lembrar uma peça que pode sair uma criação dali, né? Nós somos mentes criativas, né? O tempo todo. É o nosso universo, né? Sim. E aí volta, acho que a sua pergunta, você falou da viagem, né? Isso, de Londres para como cá. Foi a gente chegou direto de lá. Londres, limpeza. Madrid, Europa, e ele chegou aqui. Cheguei ontem, hoje eu já tô aqui. Que chique, estamos frescos na Ainda conversa. tô assim, com um horário meio bagunçado. A gente foi incrível, né? Primeiro que assim, você vê a cultura, a cidade, tudo isso. Eu sou muito ligado na arquitetura também, né? Nas construções. Olha o microfone, tá tudo bem? E assim... E ver vitrine. Por isso que eu te falei que eu adoro loja. Adoro ver vitrine de loja. E assim, gente... E ainda você pegou mudança de estação, entrando no verão, então eles estavam renovando todas as vitrines novas e frescas. Gente, eles têm um capricho, um cuidado, que a gente aqui tem que ter isso. Donos de loja, por favor, contratem artesãos para criar suas vitrines. Sim. Sabe? Tantos artesãos aí que começaram no vitrinismo justamente por conta disso, porque lojistas tiveram esse olhar, né? A gente estava até comentando aqui que essa semana justamente foi o pessoal do Instituto Proeza aqui de Brasília
Eles foram para Paris para fazer a vitrine da Farm, da loja da Farm, um trabalho incrível. Olha isso. Olha o gente. investimento, e é isso para a gente precisa entender. O investimento foram 4 artesãos brasileiros indo para lá para criar. Isso é maravilhoso. É incrível. Não, e a Maravilhoso. importância de se manter a linguagem. Você vê a marca que mantém a linguagem. Se você for na loja da Farm do Rio de Eles Janeiro, estão a gente com já está esse- sabendo, já tem essa linguagem. Então, eles pegaram artesãos brasileiros, levaram para dar continuidade à linguagem deles na loja europeia, né? Isso é incrível. E é essa valorização Uhum. do artesão e do artesanato que eu acho que é E incrível. Né? Vamos jogar, né? Voltar para a coisa. Hoje, o mundo da moda, o mundo da alta moda, a gente não está falando da moda Sim. da rua, assim, de todo dia, mas a alta moda voltou os olhos para o artesanato. Por quê? Por uma questão de sustentabilidade, do rendimento valorizado. Aham. Tudo está valorizado nesse sentido. Então, todo mundo. Quando você falar só moda de vestuário, eu não gosto de tendência nem de moda de Não, vestuário. não. Moda é Aí que moda, tá a questão. gente. A moda ela começa ali, mas ela vai influenciando aos Ela é poucos história. todo o segmento. A indústria da moda movimenta Sim. muita coisa. Assim, vocês lembram do vestido Veste Prada? Óbvio, mas Miranda, né? Então, lembra daquela cena que a Sim, Andrea lógico. ri? Ela falou, sabe essa Icônica. sua Sim, blusinha? do Ó, lado. pertinho. Ai, sabe aquela sua blusinha que você tá usando? Ela vai e conta Oscar até de a la história Renta, meu amor. até chegar Azul ali. É cerúleo. maravilhoso. Isso, Aquele azul aquele cerúleo do azul, Oscar de la Renta usou isso. E é então, isso mesmo. É a importância de que tudo ali está interligado, não tem jeito, fazer manual com a Sim. moda, né? E ele chega na decoração, ele chega Sim, na. E dá um todos- refresh na mente também, né? A gente se encontrar com novas referências, né? Eu acho que também o fato de você ter ido de férias, sem ter uma agenda ali Não, sim, pré-estabelecida sim. de compromissos, Aham. te permite olhar as coisas com mais suavidade e aí a absorção também é diferenciada, sim, né? Sim, É. sim. E só voltando, quando você falou, peraí, da decoração. Você sabe que eu comecei a desenvolver a coisa da cartonagem por causa de decoração, Uhum. porque eu dava aula num lugar, né, no Fundo Social de Solidariedade, e aí mudou o projeto, falou assim, a gente quer caixa igual aquelas de decoração. Ai. Aí sabe para onde eu fui? Para dar uma olhada lá naquela rua cheia de loja. Oscar Freire? Oscar Não, Freire. Gabriel Monteiro da Silva, Gabriel. tem só loja Que, de aliás, decoração. fica uma dica que todo mundo está acontecendo em São Paulo, a Casa Cor 2023, Sim. ali no Conjunto Nacional. Tem que Precisa ir, ir. gente. Tem que ir. Ah, não Ai, fa... gente, eu não Precisa. fui. A gente Mas vai até agosto. Vai até agosto. Vai Não dá até tempo. agosto. Chega perto. Ah, então dá tempo. Chega mais. Ó, chega mais. É bom. Dá para ir, a gente até está se programando e agora passando o comecinho de julho para a gente realmente ver. Não deu tempo, mas já deu. Eu vi por Sim, foto. eu também Ah, vi. tô longe, não consigo ir. Gente, tem a página oficial do Casa Cor Oficial, então você consegue muita coisa, dá uma olhada por Sim, ali. sim. Que talvez até é caro entrar o ingresso, é caro, é R$100 para entrar. É. Então, às vezes, você não pode gastar, não tem problema. Segue Mas as esse ano já pessoas. está facilitado, já está ali na Paulista, É. né? Perto do metrô. Não, né? e você consegue ter acesso Porque quando era lá no pela Jockey internet. ainda, né? Caça as reportagens sobre, e vai E ver outra pela coisa, reportagem. não pensa que é só arquitetura. Ah, eu não mexo nada com jeito nenhum. arquitetura. Desculpa, eu não mexo com nada de arquitetura e decoração, eu não vou. Não, é muito mais. É isso. Sim. Né? É muito mais. Você pode ter um objeto que está Até ali. porque sempre foi, mas talvez fosse de desconhecimento das pessoas antes da pandemia, o artesanato ele está inserido no bem viver, no bem-estar, né? No lifestyle. Sim. Então, na realidade, decoração, arquitetura, viagem, tudo envolve artesanato, se você deixar. Sim. Né? A própria a coisa mais boba que tem, um arranjo floral, ele é artesanal. Existe uma Totalmente. técnica para você montar, Lógico. né? Então você totalmente. tudo pode virar alguma coisa de referência ali. Menina, eu vi cada flor em Londres que eu nunca vi na minha vida. Meu amor, bem-vindo. E ainda primavera, né? Dizem que a Nossa. cidade mais linda, eu não conheço, morro de vontade de ir para Praga. Eu Diz também que a tenho cidade vontade. mais linda na primavera da Europa é Praga, Tá por causa vendo, das gente? flores. Se deixar, a gente fica aqui batendo papo, vai querer. olha, Mas fala olha, vida. quando você fala assim, as flores mais lindas e flores que eu nunca vi, para quem mexe com papel, com tecido, qualquer coisa, óbvio que você quer Sim. transformar tudo aquilo que Sim, você viu gente. dentro da técnica que você faz. Então, é todo esse olhar, é tudo, não é nem o olhar, é tudo que você vê pode transformar no que você faz, entendeu? uhum. Sabe? Igual eu vou pensar na cartonagem, eu não vou fazer uma caixa com o formato daquela flor,
Mas aquilo ali vai ser uma referência, uma referência e uma inspiração. Mas as cores te As cores, trazem, sim, elas sim. vêm. E assim, por exemplo, que nem você em Madrid, a possibilidade de visitar os museus, de você poder entrar no Rainha Sofia, Nossa, no Prado, Museu do Prado, você vai conseguir ver as cores usadas pelos grandes artistas. Por exemplo, você chega num quadro do Miró, você enlouquece com a quantidade de Às cores. vezes nem só que você vê, só A sobriedade do sensação Picasso, que você teve ao é. estar ali. Ô, Aquilo já gente, se transforma em olha, algo. Já te inspira, né? Eu ali no Museu do Prado, gente, assim, Velázquez. Então, eu ficava arrepiado o tempo todo. Eu lembro que eu entrei numa sala, eu não lembro os quadros, gente, assim, mas eram telas gigantescas. E assim, aquela luz das telas, gente, assim, Tudo foi muito uma perfeito. sala que eu me emocionei muito, eu chorei naquela sala, assim, vendo de estar ali. Né? É incrível, é fantástico você poder fazer isso. É inexplicável. Assim, É inexplicável a eu sensação. vivi essa sensação no Guernica do Picasso. Eu nunca tinha entendido por que as pessoas tinham tanta emoção vendo o quadro. Juro para vocês, eu era bem cética. Eu falava assim, tô entendendo Não, nada. mas A hora que eu entrei e vi toda a história contada do Guernica, e a hora que eu cheguei de frente pro quadro, eu chorava. é incrível. Falei assim, gente, de onde veio essa emoção? Mas é uma coisa que acontece, é o poder da... Justamente é esse o poder da arte. Poder eu É o poder entendi. da arte. Mas, e, gente, ó, deixa eu só até falar, não precisa ir lá para Madrid para ir para um museu fantástico. A gente tem o MASP. Tem vários. A gente tem o MASP. Tenho. Cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei no MASP, e assim, eu sempre, mesmo desde adolescente, eu sempre fui ligado a isso. Não tinha ninguém que gostava de teatro na cidade, não tinha ninguém que via obra de arte, e livro de história para mim era para ver obra de arte, que era ilustrado com as obras de arte. Então, hoje eu ir no Museu do Prado e ver aquilo que eu vi quando era pré-adolescente, Emociona. sério, aquilo para mim, eu já conhecia, eu já tinha aquilo ali, entendeu? Então, quando eu vim ao MASP a primeira vez, e eu fiquei diante de obras que eu só via em foto. Gente, na hora que eu vi Picasso, porque tem tudo ali. Tem tudo. Você tem na hora que eu cheguei Não, e quando falam, né, assim, Monet. das obras, das pinturas do Picasso, mas, cara, e o trabalho dele de escultura? E todas as outras coisas que... E outra coisa que pouca gente sabe, né, vocês devem saber, o Picasso fez coisas em papel. Sim, fez. Ele fez cenografia em papel. O final da vida dele, assim, as obras Picasso finais. É verdade. E assim, não só ele, lá eu vi vários outros artistas, né, do cubismo. Quando a gente fala de cubismo, a gente só pensa no Picasso, mas não, foi um movimento muito grande. Sim. E vários deles, assim, eles faziam ilustrações para jornal, revista, livro, cenário, figurino, é muito legal. Sabe que vale a pena aqui em São Paulo? O Instituto Moreira Salles é melhor, porque é de graça. Qualquer horário que você vai lá, qualquer dia que você vai no Instituto Moreira Salles, você vai entrar de graça. E eles têm uma rotatividade de apresentações que é incrível. E você vê história pura contada em cartoon, em foto, em obra, em exposições das mais variadas possíveis. Então, vale a pena você dar E assim, gente, a gente fala muito aqui de São Paulo, porque por um acaso a gente está em São Paulo, mas esteja você na cidade em que for, né? Visite o artesanato local, as obras locais. A gente tem... o Brasil... É muito rico. Ele é muito rico de arte, né? Sim, demais. Estamos chegando aos minutos finais do nosso podcast. Vamos para a as gente nossas viaja coisas. muito. Mas, ó, então, primeira coisa, assistam em Loucos por Artesanato TV. É isso aí. Vamos repetir, então, a colinha do Luiz aqui? Agora eu vou fazer a cola direito. Senão a Beth me dá bronca. E depois a diretora. Ó, o programa Loucos por Artesanato TV estreia dia 19/7, às 16 horas, é uma quarta-feira. E passa no canal KTV, na Vivo TV 631, Oi TV 139, Nossa TV 53, e eu acho que no dia seguinte, eu ainda não sei como que funciona, vai para o YouTube também, do canal K. E o Instagram é @Loucos por Artesanato TV. Mas você vai ter os links na bio ali. Sim, vai ter certinho, tudo bonitinho, gente. Tá. Tudo acompanha a gente lá no Instagram, que vai ter tudo bonitinho. Estaremos também junto, né? Antes disso, antes não, né? Durante tudo isso, que aliás, você vai estar com o programa no ar durante a Mega, gente. Olha que maravilhoso. Sim. A gente vai estar lá durante a Mega. O Luiz vai estar com a gente lá em algum momento, em um horário. A gente ainda não pode divulgar as agendas, mas enfim. Mas eu vou estar lá. Vai estar lá. E a gente vai estar muito feliz com isso.
Não posso falar o que eu queria falar, mas a gente sabe aquela palavra técnica de boa sorte, de teatro, mas... Merda né? pra você. Obrigado, isso mesmo, Eu fui ser merda. educada, Não, mas mas tem que falar o falar. merda. Não, mas tem que- Merda que vai dar tudo certo, vocês vão arrasar Ai, no, tomara, no, a no, gente no está muito programa. feliz. E, gente, obrigado, viu, por Imagina. essa A gente oportunidade agradece. aqui de poder divulgar, de bater um papo. Imagina, a gente Imagina, É adora. sempre bom. A gente só é o melhor podcast de artesanato. A gente só é o melhor podcast de O artesanato. primeiro Mentira. teve tempo de se aperfeiçoar. E a gente só traz os melhores, então tá tudo Ai, certo. obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom, gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Aguarde que o mês que vem tem mais. E assistam, divulguem, prosperem para a gente poder ter mais podcasts com vocês, mais podcast, mais vezes por mês para vocês. É essa a nossa vontade, fazer semanal. Contamos com vocês. Legal. É isso aí. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que é o apoio da Mega Artesanal. Se você tem interesse em patrocinar para que a gente chegue Patrocina logo a um por nós. semana, estamos aí, né? Olha, mas se você gostou do que a gente trouxe, se você acompanha o canal Craft, fique de olho no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente vai estar no YouTube, em todas as plataformas de áudio de podcast, para que você possa acompanhar esse papo gostoso aqui com o Luiz. E mais novidades também você vai saber na Mega e nas nossas redes sociais sempre. É isso. Continue acompanhando a gente. Muito obrigada. Um beijo. Até mais. Tchau. Nos vemos na Mega. Até a Mega.